Se você tem feito reiterados comentários depreciativos do pai para a criança, cuidado, isso pode ser alienação parental. Se você tem evitado contato do pai com o filho, isso é alienação parental. Agora, se você pegou seu filho, sumiu do mapa com ele, não deu notícias para o pai, quer afastar a criança a qualquer custo e ainda fala mal desse pai para essa criança, meu amigo, se isso não é alienação parental, eu não sei o que é. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço. Meu nome é Michelle Shen, eu sou advogada e esse é o nosso Advoguecia, com pauta aí de treta familiar e que infelizmente prejudica a figura que mais deveria ser protegida no âmbito familiar, o filho. Considera-se alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou vínculos com este. Trocando por miúdos, são aquelas situações em que um dos genitores ou os avós, familiares, ou até mesmo uma pessoa que não é da família, mas tem um contato muito próximo com a criança, vamos imaginar em um professor, né, um professor de alguma disciplina em específica, e fica ali, ó, naquela criança, plantando a sementinha da discórdia e falando para aquela criança: olha, o teu pai não se importa com você, olha, o seu pai não vem te visitar, olha, o seu pai não paga atenção. São aquelas situações em que quer fazer a criança despertar um sentimento de aversão, desprezo, um sentimento ruim àquele genitor. Quais são as condutas que podem caracterizar a alienação parental? A legislação prevê algumas. Realizar campanha de desqualificação do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Ou seja, isso é o falar mal. Fica falando mal do pai, fica falando mal da mãe, no intuito de fazer aquela criança pegar ranço por um dos seus genitores. Dificultar o exercício da autoridade parental. São aquelas situações em que um dos genitores, seja o pai ou seja a mãe, tem a intenção de tirar a autoridade do outro genitor. Imagine uma situação em que a mãe deu um castigo para aquela criança e o pai diz o seguinte: não, quem manda em você sou eu, a sua mãe não tem que te dar castigo coisa nenhuma, vai lá e faz o que você tem que fazer, deixa que eu vou conversar com a sua mãe, eu vou colocar ela no devido lugar dela. Isso é um exemplo em que o pai está tirando a autoridade daquela mãe. Ou imagine que o adolescente quer ir para uma festinha, quer sair, a mãe dá ali um castigo que ele não pode ir ou que é muito jovem, e o pai fala: não, pode ir sim, que aqui na minha casa você pode tudo, a sua mãe não tem que se meter nisso. Esses são clássicos exemplos em que está se tirando a autoridade do pai ou da mãe no exercício familiar. Dificultar o exercício do direito regulamentado à convivência familiar. É aquela situação em que um dos genitores faz de tudo para o outro genitor não ter convívio familiar com aquela criança, com aquele adolescente. Omitir ao genitor informações pessoais e relevantes sobre a criança ou adolescente, tais como as informações médicas, informações escolares e de mudança de endereço. Então é aquela situação ali que a mãe se mudou, não avisou, a mãe não tá falando como que aquela criança tá na escola, teve ali algumas situações particulares na escola sobre comportamento, sobre nota, a mãe não passou para aquele pai, ou aquela situação em que aquela criança está tendo um acompanhamento médico e a mãe simplesmente não fala nada para aquele pai. Apresentar falsa denúncia a um dos genitores ou familiares com a intenção de dificultar a convivência da criança ou adolescente com aquele genitor. Vamos imaginar aquela mãe que fez uma denúncia falsa lá para o pai com o intuito único de dificultar a relação dele com a criança, para a criança ter ali um desprezo, para ela ter uma desculpa e falar: não, ele não vai na casa do pai dele porque o pai dele fez isso, o pai dele fez aquilo. Então esse é um exemplo dessa situação. Mudar o domicílio sem justificativa para local distante com a intenção de dificultar a convivência da criança ou adolescente com aquele genitor, avós ou familiares. Mais importante, desde que a intenção seja
explicitamente dificultar a convivência com o pai e com a mãe. Não caberia aí uma hipótese em que aquela mãe, por exemplo, foi promovida da empresa, precisou mudar o seu domicílio e, lógico, como ela tem a guarda da criança, levou a criança com ela. Ou seja, a intenção dela neste caso não foi dificultar a convivência com aquele pai, não é um exemplo disso. Um exemplo é uma situação em que a mãe se mudou para outro estado, ela tem certeza que aquele pai não vai conseguir ir reiteradas vezes, não vai conseguir ir com frequência visitar este filho. A lei, ela cita alguns exemplos, mas nada impede que na prática seja identificada ali outras situações de alienação parental. Se a mãe não repassa para a criança os presentes que aquele pai enviou, ali para deixar a criança chateada, decepcionada com o pai, apagou as conversas de WhatsApp carinhosa, isso é alienação parental. Se o pai fala para a criança que a mãe dele não tá nem aí para ele, que a mãe dele só quer torrar o dinheiro da pensão dele com ela, isso é alienação parental. Se a mãe diz para o filho que o pai dele é feio, aí não, porque talvez o pai seja feio mesmo e é só uma questão de opinião. O que fazer nesta situação? Procure imediatamente o seu advogado de confiança, relate para ele essas situações, esses históricos do que você vem percebendo, que ele pode identificar ali outros exemplos de alienação parental. Nas varas de família, esse processo terá prioridade e terá obrigatoriamente a participação do Ministério Público. As provas nem sempre são simples. O juiz pode estar pedindo aí uma perícia psicológica, uma perícia biopsicossocial, uma entrevista com as partes, análise documental, entrevista com a criança, cronologia dos fatos, uma investigação sobre o casamento e separação desses pais, e pode ser considerado também as cartas, as mensagens de WhatsApp, os e-mails, os áudios, tudo isso pode estar comprovando o ato da alienação parental. Quais são as consequências da alienação parental? O juiz pode advertir o alienador. No caso, é um pito do juiz, ele vai estar ali dando um puxão de orelha, uma bronca, porque o fato ainda não é tão grave. Então, ele está dando uma atenção ali para que não se incorra em alienação parental. Ampliar o regime de convivência em favor do genitor alienado. Então, aquele pai ou aquela mãe que foi vítima de alienação parental poderá aí ter mais tempo de convivência com o seu filho. Estimular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou a sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, ou seja, naquele momento em que o processo está correndo, o juiz pode determinar ali um local fixo para a criança até que seja julgado se houve de fato ou não a alienação parental. Importante destacar aqui que, muito embora a alienação parental traga um prejuízo à criança ou ao adolescente, não é considerado crime. Cabe dano moral na alienação parental? Cabe em duas circunstâncias. A primeira, em favor da criança ou do adolescente. Por causar prejuízos a esse menor, é possível sim a indenização a essa criança ou adolescente. A segunda hipótese é em favor do genitor alienado, ou seja, aquele pai, aquela mãe que foi vítima da alienação parental. Mas é possível a indenização por dano moral se comprovado que as alegações de alienação parental eram ilegítimas ou infundadas. Ou seja, não eram verídicas, esse pai não praticou esse ato de alienação parental. Nesse caso, ele tem direito à indenização por danos morais. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim aqui o seu like. Se você tá no Instagram, deixa aqui o seu coraçãozinho e se inscreva nas nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E se você é advogado e quer ser um parceiro desse nosso projeto, entre em contato conosco. Os nossos contatos estão na descrição desse vídeo, vai estar o nosso WhatsApp aqui na tela. E você que quer mandar sua sugestão, tem uma dúvida que queira tirar conosco, entre em contato conosco nos mesmos contatos que estão aqui na descrição do vídeo. Esse projeto é para te informar dos seus direitos e te aproximar da advocacia. Mas claro, aqui é só uma pincelada geral, por isso é importante que você apresente o seu caso para o seu advogado de confiança. Cada caso é um caso, algum exemplo aqui pode não se encaixar no seu caso. Por isso, não hesite em procurar o seu advogado de confiança. Até um próximo encontro, beijo grande, te vejo aqui.